Vamos entender agora por que isso acontece, como se apresenta em cada faixa etária e o que é preciso para eliminá-lo. Será que dá para eliminar total assim? Quem explicará tudo sobre o assunto é o cirurgião plástico, o Dr. Marco Cassol, que já está aqui, não é, Dr. Marco? Olá, Maria Caju. Tudo bem? Tudo ótimo. Muito obrigada pela presença. Você sabe que esse é um assunto que interessa muito às mulheres, Sim, né? sim. A gente fala de saúde e tudo. Por que não o bigode chinês não é sério? É sério também. Também é. É, né? É que o bigode chinês é uma das marquinhas, né? É, então, da face. que vai se apresentar aqui, ó. É Isso aí, Aqui. exatamente. Será que a gente tem foto para mostrar o bigode chinês de uma forma bem clara? Temos né? Você mandou, não é, fotos doutor? e depois a gente pode fazer uma demonstração ali na Júlia, nossa Excelente. modelo. Excelente. Eu acho que a gente pode explicar bastante coisa. Tem muitas coisas que a gente pode fazer aí para o bigode chinês. Dependendo da idade do paciente e do quanto o bigode chinês é marcado, existem tratamentos diferentes. Né? Por exemplo, essas moças têm bigode chinês? Eu acho que não. Tem? Tem. A gente pode ver ali da esquerda para a direita, são 5, né? A primeira, então, da esquerda para a direita, ela, quando sorri, ela tem um bigode chinês que fica um pouco mais pronunciado, né? É uma paciente bem jovem, né? É uma paciente que talvez se beneficiaria de um pequeno preenchimento, talvez, aí no bigode chinês. Entendi. Essa marca aqui, então, essa marquinha, fica, tá. Já a segunda paciente, quando ela sorri, ó, a gente pode ver que o bigode chinês fica até mais marcado porque a musculatura nasal dela é bem potente, né? Ela abre um pouco a asa nasal, né? Sei. E ela também acaba alargando um pouquinho essa base do nariz. Isso também é um tratamento que a gente pode fazer. Tá. A terceira? A terceira é uma paciente com um pouco mais de idade e que tem um pouquinho de flacidez. Né? Mas talvez não seja uma paciente ainda que tenha indicação de fazer nenhum procedimento cirúrgico. Nessa paciente, a gente pode fazer fios de sustentação para a face, a gente pode fazer ultrassom microfocado e macrofocado. Nessas pacientes, inclusive a número 1 e 2, a gente pode usar peelings, né? Que acabam melhorando a qualidade da pele. É só um peeling. Um peeling químico fraco não vai dar um efeito aí. Mas um peeling cirúrgico forte, por exemplo, um peeling de laser de CO2, por exemplo, né? Pode melhorar o tônus dessa pele. Vai corrigir o bigode chinês? Não. Mas vai melhorar muito a qualidade dessa pele. Então vamos fazer o seguinte, daqui a pouco a gente vai mostrar as fotos nas etapas de 20 a 30 anos, Isso, ótimo. de 30 a 40, Ótimo. 40 a 50, e 50 a 60 e 60 a mais. Ótimo. Mas eu gostaria, na prática, que você analisasse, tem que falar a verdade, tá, doutor? Falo só a é verdade, pra mim, não é, já sabe o que eu vou fazer, né? Então, foco em mim, eu quero saber sobre o meu, deixa eu ver, a câmera tá se posicionando, ó. Aqui, por exemplo. Uma vez eu fiz preenchimento, daí depois não fiz mais nada. O que tem, ó? Então, assim, no teu caso, né? Tu tens uma face bem magra, uma face que perdeu um pouquinho de volume. É agora, porque emagreci 12 quilos, doutor. Ótimo. Então, por isso que eu perdi, tô meio flácida, até no rosto. Quando o paciente tem um pouquinho de flacidez, a gente pode, então, fazer, por exemplo, um procedimento não cirúrgico. Tu não tens uma flacidez importante que necessite de um procedimento cirúrgico. O mais atual, mais moderno, antigamente tinha só o Ultera, depois veio o Doblô, ultrassom microfocado, e agora tem ultrassom micro e macrofocado. Então, esse é um procedimento estético. O que você faria aqui? Pode pegar, doutor. Então, assim, um procedimento estético aqui na bochecha, um pouquinho do aumento do teu malar. O malar já vai suspender todo o terço médio da face. Então, um pequeno preenchimento no malar. Um preenchimento muito suave no bigode chinês. E aqui embaixo, talvez até um pouco mais do que aqui. Que tá meio caído. Isso, esse caidinho do cantinho da boca.
Então, esses aí são procedimentos. Tu tens também essa região do sulco, da lágrima, muito pronunciada. Então, um pequeno preenchimentozinho nessa região. Isso porque eu tô super maquiada, imagina quando eu acordo. E, então, por exemplo, eu que tenho 47 anos, que tenho um pouco de problemas, mas não tanto assim. Não, exatamente. É genético ou a idade que vai criar? É um conjunto de coisas, né? A gente vê, assim, que, por exemplo, pacientes que fumam, pacientes que não têm um sono adequado, pacientes que não têm hábitos saudáveis, alimentação, muito carboidrato ou muito açúcar, tudo isso traz... piora a flacidez, aumenta essa tendência genética que o paciente pode ter. Entendi. Tem cigarro, alimentação, sono, exercício. É tudo que a gente já sabe, né, doutor? Exatamente. Já sabe. Bom, vamos descrever dos 20 aos 30, se existe dos 20 aos 30, e o que pode ser feito. O que acaba acontecendo nos pacientes bem jovens, tá aí no vídeo. Por exemplo, essa paciente tem a bochecha um pouquinho aumentada. Uns pacientes bem jovens, ela tem o sulco mais pronunciado, porque a bochecha sulco mais cavado, né? Porque a bochecha é muito pronunciada. Tá. Quando bem indicado, ou seja, num paciente magro que está dentro do seu peso ideal, a gente pode... fazer o quê aí? Fazer uma bichectomia. Então, isso é mais comum. É a retirada de uma porçãozinha da gordura da bochecha. Mas isso é uma cirurgia? Isso é uma cirurgia. Mas vai deixar cicatriz? Não, a gente faz por dentro da boca. Ah, tá. São 2 furinhos, um de cada lado, para reduzir a gordura da bochecha. Então ela tem um sulco muito pronunciado, porque ela tem uma bochecha um pouco aumentada. E ela é uma mulher magra. Ela é uma mulher magra. Mas será? Eu acho que ela tá ótima. Eu acho que ela tá bem, tá? Mas eu tô só exemplificando. Sei. Isso é mais comum em pacientes orientais, que tem uma bochecha bem grande, bem pronunciada, e às vezes são pacientes super magros. Eventualmente acontece de um paciente acima do peso ir no consultório querendo diminuir a bochecha. Primeiro precisa chegar no peso ideal, para depois, então, tratar não tem graça, né, doutor? A pessoa já quer, vai no consultório, ela já quer melhorar na hora, em um mês. Cirurgia plástica não é mágica, né? Cirurgia plástica precisa, para dar bons resultados, precisa ser bem indicada. Tá certo. Então, há uns tempos atrás, tinha uma super indicação de bichectomia, né? Da retirada dessa gordura. E quando a indicação é correta, o resultado é maravilhoso, mesmo a longo prazo. E dura? É muito bom. Dura, é permanente, é uma mudança substancial, natural e a longo prazo. E muito boa, quando bem indicado. Mas se o paciente está acima do peso, não. O paciente tem que estar no peso ideal dele. Isso é uma das coisas para esse público bem jovem, né? 20 a 30 anos. Então, o que mais a gente pode usar para os públicos bem jovens? Já vamos com que idade? 20 a 30. Tá, o que mais, então? A gente usa também esses creminhos que têm ácidos, que são os peelings que a gente falou antes. Pacientes que têm, por exemplo, essa região mais pronunciada, porque tiveram muitas cicatrizes de acne e a pele é muito vermelha, a gente pode usar luz pulsada. Né? A gente falou do laser de CO2 antes. Laser de CO2 também ajuda a melhorar a qualidade dessa pele, junto com os cremes, que são peelings, né? Entendi. Então, além disso, tem o preenchimento clássico, que é o mais conhecido e tal. Mas o preenchimento também tem que ser bem indicado. Entendi. Pacientes que têm um sulco muito pronunciado porque tem a bochecha grande, não adianta colocar mais bochecha ainda. Né? Ou, por exemplo, pacientes que têm uma flacidez muito importante, a gente vai falar depois nos pacientes com mais de 60, tem uma flacidez muito importante, não vai ser só o preenchimento que vai ajudar nisso. Vai ser uma cirurgia. Já Exatamente. vamos falar dos 30 aos 40, 40 a 50, que me interessa muito, 50 a 60 e 60 a mais. Também quero saber, se bem que quando eu tiver 67 daqui a 20 anos, né, vai ter um monte de tecnologia para melhorar, né? Já tem, né? Já tem várias coisas. Então, doutor, já venho um minutinho. Exato. Vamos falar, então, dos 30 aos 40 anos. O que acontece no nosso rosto, aqui no bigode chinês? Dos 30 aos 40, a gente pode ver nessa foto aí que a gente está mostrando na TV, né? A gente vê uma paciente que é bem magra, né? E que ela talvez tenha perdido um pouco de volume da face. Mais ou menos parecido com a tua face.
Então, nesses casos, quando o bigode está um pouco mais pronunciado, a gente pode aumentar um pouquinho, fazer um preenchimento, em vez de fazer só um preenchimento no bigode chinês, também aumentar um pouquinho essa região da maçã do rosto, do malar. Aqui. Isso. O malar acaba suspendendo, elevando a face inteira como um todo. É uma coisa muito discreta e dá um efeito muito legal, assim. E o pós-operatório? Vai ter que fazer no Por hospital, exemplo, essas isso? meninas que... Não, faz no consultório, isso é bem simples. Se faz com uma pequena picadinha, né? Com uma cânula, a gente tem a cânula ali depois para mostrar. Ah, quero ver. E então a gente faz um preenchimento com ácido hialurônico, dura em torno de 1 ano e meio, né? Precisa depois desse 1 ano e meio, 2 anos, refazer então esse preenchimento. Dá também, nos casos dos pacientes que vão fazer, que são mais velhos e vão fazer uma cirurgia da face, a gente pode fazer esse preenchimento com gordura do próprio paciente. Entendi. Então a gente faz uma pequena lipoaspiração. Exatamente. É que você está fazendo assim, eu já imaginei que essa gordura faz uma aqui, lipoaspiração que chega do uma papo, hora também que aumenta. dessa região do pescoço. Eu fiz uma pergunta quando eu estava indo falar com a Gleice sobre emagrecimento. As pessoas falam assim, você nunca sabe. Ai, você tá feia porque você ficou muito magra, que seu rosto ficou muito magro. Gente com mais idade não pode ser magra. Não, é verdade? De jeito nenhum. Ser magro é ser jeito saudável. Nenhum. Não é que... mas falam que você não pode emagrecer porque cai tudo. Não é verdade. Né? O que acaba acontecendo é que os pacientes que nunca tiveram mudanças importantes de peso, ou seja, tu dissesse, eu emagreci 10 quilos, isso tem uma mudança importante de peso. Tem pacientes que durante a vida toda nunca tiveram uma mudança importante de peso. E mesmo mulheres que chegaram a ficar grávidas e se cuidaram, engordaram 7, 8 quilos na gravidez, engordaram pouco, nunca tiveram uma distensão muito importante da pele. Se esses pacientes tiverem um cuidado com o sol, porque o sol também aumenta a flacidez da pele, tiverem um cuidado, pelo menos com a face, com a pele da face, né? A face é bem importante cuidar o sol. Não pode nunca mais pegar sol. Não, o sol é bom, é uma coisa extremamente saudável. Inclusive com a vitamina D, né? Exatamente, importante e necessário. Mas o sol excessivo na face acaba aumentando a flacidez da face. Então, se o paciente não teve uma mudança importante ponderal, uma perda importante de peso, um ganho e uma perda importante de peso. Se o paciente nunca teve uma exposição solar muito importante, não tem uma face com um fotoenvelhecimento importante, esse paciente ser magro a vida inteira não vai aumentar a flacidez dele. Tá, então acontece quando você tem mudanças importantes. Exatamente, né? Que distende a pele depois. E engordar 2 quilinhos, emagrecer 3 quilinhos, isso não. Isso não. Gravidez, então, é o problema. Gravidez pode ser, porque tem pacientes que... 7 quilos, você tá falando com a mulher real. Ninguém engorda 7 quilos. Não, só as modelos. Eu sei. Tipo a Isis Valverde, né? A atriz que teve bebê, já fez uma foto de mini buzinho. Gente, isso não existe. É só a Kate da Inglaterra, né? A princesa da Inglaterra. Isso não existe, você sabe. Não, quer dizer, existe. É que a gente tá colocando isso porque parece que é uma coisa impossível, e não é impossível. Né? Então o negócio é evitar o engorda e emagrece com muito peso. Muito peso. Mas se eu ficar assim, por exemplo... E o que acaba acontecendo também em alguns casos, como nessa foto que a gente estava mostrando antes, pacientes que acabam... por exemplo, começa a correr. A paciente começa a participar de um grupo de corrida, se motiva, começa a correr mais, participa de maratonas, começa a correr toda noite, fica viciada nesse negócio da corrida. Isso é comum no consultório. E a paciente não era uma paciente obesa. Mas ela emagrece muito. Mas ela acaba perdendo muito peso, mesmo já sendo uma paciente no peso ideal. E essas pacientes acabam perdendo o volume da face. Aí tem que fazer. E assim, não é nem flacidez importante, mas o sulco fica mais marcado. O malar perde volume. A bochecha, que a gente falou antes da bichectomia, né? A bola de bichar, que é essa gordurinha que tem na bochecha, perde muito, fica aquela bochecha cavada, né? Da paciente muito magra. Precisa repor o volume da face nesses pacientes. Por dentro da boca, então. Por dentro da boca, com a canuazinha que a gente vai mostrar pós-operatório, como que é? A pessoa pode trabalhar no dia seguinte? Vai trabalhar no mesmo dia, pode trabalhar, não tem problema. A gente pede sempre que logo depois, por 2 horas, não abaixe muito a cabeça ou não vá na academia naquele dia.
O resultado desses preenchimentos é 3 semanas depois do preenchimento. Não adianta... Então não é uma coisa mágica que faz o preenchimento na hora, vai dar o resultado. Quando precisa repor mais volume, a gente nunca faz excessivo. A gente faz, se precisa mais, a gente faz depois de 3 semanas, ou seja, não é tudo de uma vez só, volumes muito grandes. Por exemplo, no malar, a gente faz no máximo 3 ml de cada lado. A gente começa fazendo, claro, depende do que o paciente precisa, 1 ml de cada lado. Dá um resultado bom. Então, assim, o tratamento da face, volto a repetir, não é só o preenchimento, a gente falou de várias outras coisas aqui, ainda a gente nem chegou na cirurgia, mas tem que ser um tratamento conjunto de várias coisas e um tratamento que não é feito numa sessão única, são várias sessões. Então o paciente quer ir lá, uma coisa mágica, como tu disseste, o paciente quer ir no médico, sair do médico com tudo resolvido, depois de meia hora, ficou 20 anos sem se cuidar e quer em meia hora resolver tudo. Não é bem assim o melhor tratamento que a gente pode fazer. Doutor, vamos até a boneca e a gente vai ver dos 40 aos 50 anos. Sim. Que eu tô nessa faixa etária aqui, acho que eles conseguem mostrar a imagem, né? Fechar aí a imagem e a gente vai descrevendo aqui, né? Ou eu ponho pra cá, tá, então, aqui, né, que ela tem na bochecha aqui do lado, e tem um pouquinho de papo também. Essa paciente é ótima para demonstrar a história do derma roller. Derma roller é o rolinho, a gente tem um rolinho ali, a gente pode até... Tá, tem o rolinho? Tem lá dentro o rolinho. Tá. Então, assim, o microagulhamento ou derma roller, em pacientes que têm a pele mais escura, é uma forma da gente melhorar a qualidade dessa pele sem expor ao paciente ao risco das manchas, por exemplo, dos peelings muito fortes, peelings químicos, ou do laser de CO2. Laser de CO2 pode ser feito bem fraquinho, tem 5 parâmetros no laser, então depende do que a gente quer tratar. Mas pacientes que têm cicatriz de acne importante, que tem manchas difíceis de tratar, e pacientes com uma pele mais escura, como essa da foto, são pacientes que a gente consegue indicar esse microagulhamento, né, para melhorar a qualidade dessa pele. Isso por si só vai tratar o bigode chinês? Não vai. Mas isso, como eu falei, são vários tratamentos complementares que vão dar o resultado mais adequado da aparência dessa pele. Bom, eles falaram que você esqueceu, doutor, o roller, mas da outra você o rolinho a gente pode. E esse daqui, mostrar. A gente usa alguma coisa nessa faixa etária de 40 a 50? Usa os preenchimentos. Como que funciona o preenchimento? É uma canulazinha, deixa eu ver se a gente consegue dar um zoom aqui na canulazinha para mostrar que a canulazinha é como se fosse uma agulhinha. Isso, ó. É como se fosse uma agulhinha, só que ela não tem ponta, né? Então a gente faz um pequeno furinho nessa região da face aqui. Deixa eu ver se a gente consegue mostrar. Você vai fazendo, ele vai... Faz um pequeno furinho aqui nessa região da face aqui embaixo, ó, e por dentro da pele a gente faz esse preenchimento. Nessa região aqui do sulco, a gente faz com a cânula. Aqui, né, do bigode chinês, a gente faz com a cânula. Os preenchimentos também para aumento do volume do malar, o volume do ângulo da mandíbula ou do queixo, a gente também faz com cânula. Os preenchimentos que a gente faz para aumentar o lábio, os pacientes depois de uma certa idade, mais de 50, 60 anos, acabam tendo uma perda de volume. Não é que você projeção. quer ficar aquele botox, é um básico. Tudo que for artificial não é legal. O ideal é a gente fazer e parecer que não fez nada. É cirurgião plástico que faz, porque tem dermatologista que faz. Dermatologista também faz. Só que o que acaba acontecendo, às vezes, eu vejo isso, chega no consultório, essas pacientes, às vezes com um certo exagero. Então, a paciente, o dermatologista só faz o preenchimento, né? Botox e preenchimento. E aí o paciente, às vezes, chega no consultório para tratar o bigode chinês com aquela cara bolachuda, né? Aquela cara do fofão, antigo fofão. Aquele bochecha enorme. Porque fez 1 ml de cada lado para tratar o bigode chinês e não obteve um bom resultado, tem outros tratamentos que a gente pode associar. Então talvez precise ter indicação adequada para ter um bom resultado. Aí o pessoal diz, porque o preenchimento não é uma coisa legal e o preenchimento fica com aquela cara bolachuda. Isso não é verdade. Quando bem indicado e bem realizado, dá um excelente resultado. O problema é quando é mal feito. Exatamente. Mal feito, que você pode
né, ainda bem que dura um ano e meio, né? Isso, porque é um preenchedor tem gente temporário. que fica irreconhecível, né? Se não E é fica feio, com um né? bom Fica médico. Muita gente que fala, eu faço estética, você não, né? Veja antes o trabalho que fez. A próxima, que é dos 50 aos 60... Tá, aí já é uma face bem mais flácida, né? Bem flácida. É uma face que tem ruguinhas aqui nessa região periorbital, né? Provavelmente essa paciente também tem que fazer uma blefaroplastia, né? Retirada dessa pelezinha, né? Aqui a gente pode mostrar um pouquinho como fica a cicatriz dessa pele, mas ela tem já um suco bem mais pronunciado, né? E 50, 60, eu acho que ela tá bem envelhecida pra idade, porque tem gente com 55, 56, 57 que tá muito bem, E hoje em né? dia, cada vez mais, né? E cada vez mais pessoas jovens... Mas tem jeito. Aqui, melhora tudo quantos tem por jeito, cento? Maria Cândida, tudo tem jeito. Depende, como eu falei, da indicação adequada. Então, assim, uma paciente super jovem, a gente não vai sair fazendo cirurgia. Assim como uma paciente com muita flacidez, mais envelhecida, não adianta só fazer preenchimento. É a cirurgia, né? Nesse caso, talvez já tenha indicação, apesar dela ter uma idade ser bem aparente. 50 e 60, talvez ela tenha um pouco mais, eu acho que talvez ela tenha um pouco, pelo menos a face aparenta ser um pouco mais de 60 anos. Então, nesses casos, a gente precisa fazer a cirurgia. A cirurgia para correção do bigode chinês é uma cirurgia, vamos ver se a gente consegue mostrar aqui na nossa modelo. Deixa eu ver. Aqui tem aqui, ó. A gente acaba, em vez de somente esticando a pele, né? Antigamente a gente só fazia esse cortezinho, os cortes eram grandes, hoje o corte é menor, né? Que isso aqui fica uma cicatriz, né? Isso. Tem um monte de gente a gente faz ainda, tem que fazer. Mas existe como fazer por vídeo, mas a maior parte das vezes a gente não faz por vídeo, porque tem flacidez, tem que tirar o excesso de pele. Então tem que fazer o corte. Já não tem muito como... Tem como fazer em pacientes que tem muito pouca flacidez de pele, mas que tem essa flacidez no bigode chinês, só fazer o reposicionamento das estruturas. Tá. Mas deixa eu continuar aqui então. Tá bom. Então o que a gente faz é o reposicionamento das estruturas como um bloco do terço médio da face, né? Sim. Então, em vez da gente só tracionar a pele, esticar a pele, a gente reposiciona todas as estruturas do terço o lift, médio. isso? Isso é o lift facial. Tá. Isso é o lift facial. Normalmente a gente associa, por isso até eu trouxe a canulazinha de lipoaspiração. Lipoaspiração? Que faz aqui no papinho, que né? faz a retirada do papinho, como eu disse antes, quando o paciente precisa repor volume, isso é comum na região do malar ou do sulco, a gente tira essa gordura, trata essa gordura e repõe gordura do próprio paciente. Claro que é um procedimento cirúrgico, precisa ir para centro cirúrgico, anestesia e tal, é uma coisa... Cuidado com essas pessoas que prometem barato, fazem em casa e tudo... Né? Vimos agora vários casos de pessoas que até morreram, tem que tomar cuidado. Fazendo a coisa adequadamente, tomando os cuidados, existe risco para fazer cirurgia? Obviamente existe risco. Não, eu tô falando, mas a gente tem pessoas que não são médicas, muitas vezes vendem uma coisa que não é. Vamos ver aqui dos 60 a mais, que eu acho... Essa daqui também tem bastante, né? Essa tem bastante e a gente pode ver também que nessa região do olho aqui, ó, ela tem rugas tão importantes que formam sulcos, né, bem profundos. Nesses casos, a gente associa, junto com a cirurgia, a gente associa o famoso botox definitivo. O que é isso? Primeiro que não é exatamente botox, eu acho essa palavra um pouco distorcida, mas a gente chama, o termo técnico é miectomia do orbicular. A gente retira filetes da musculatura periorbital aqui do olho e consegue atenuar. No botox a gente tira todas as rugas. Nessa cirurgia a gente não tira todas as rugas. O paciente continua tendo ainda, contraindo o músculo, com uma expressão absolutamente normal, mas com uma atenuação permanente dessas rugas. Sei. Porque então, às vezes sai mais barato do que por botox, depois de 6 meses de botox. Pois é, mas não é bem barato, é a indicação adequada. O paciente super jovem não vai se submeter a um procedimento cirúrgico para retirar. Deixa eu ver se a gente consegue mostrar aqui no cantinho, ó. Retirar filetes desse músculo em volta do olho. Porque é um paciente super jovem, E aqui o suco dela também dá para melhorar? O suco é muito pronunciado. Nesse caso... faz até uma dobra. Exatamente. Nesse caso, quando a dobra é extrema, assim, mas extrema mesmo, aqueles pacientes que tomaram sol, muito tempo, a gente pode até ressecar esse suco. Entendi. Então, no lugar do suco, no lugar desse
desse buraquinho, fica uma cicatriz. A gente faz uma cicatriz, uma correção. Doutor. E é verdade. E isso, assim, por que esse sulco é tão pronunciado que só com a cirurgia a gente não consegue resolver ele? Só com preenchimento a gente não consegue. São situações extremas e de exceção que a gente quase nunca faz. Eu estou só dizendo, para citar, que existem inúmeras formas da gente melhorar isso. E também, muitas vezes, nesses pacientes mais velhos, eles acabam tendo alguma perda dos dentes e uma reabsorção óssea dessa região. Então não tem uma projeção adequada. Precisa também rever isso, tratar isso, e muitas vezes também tratar a perda, que ela já tem um pouco de perda do volume do lábio também pela idade, né? Entendi. Então a gente associa várias coisas. Tá. A cirurgia com aquele cortezinho aqui perto da orelha, não tem um corte grande para dentro do cabelo. Então a pessoa na terceira idade, a gente já falou sobre isso inclusive aqui. A pessoa na terceira idade que quer fazer uma cirurgia, a gente tem que incentivar, não tem que... incentivar assim, se tiver, claro... O que acaba acontecendo é um pouco diferente disso. Na prática, o que acaba acontecendo são pacientes que têm uma vida absolutamente ativa, estão com 70 anos, mas têm uma vida social, uma vida profissional ativa, mas com uma face que não é condizente com a cabeça. Sim. Então a cabeça é super ativa, um paciente jovem, faz esporte, participa das coisas da família e tem uma face de uma velhinha, sabe? Então o que ela quer, na verdade, é que a aparência dela condiga com o que ela é, com o que tem dentro. Vamos lá sentar no sofá, porque eu tenho um Skype para chamar a Ingrid Costa, que ela é maquiadora e influenciadora digital. Ela tá no Instagram como Ingrid M. Costa e no YouTube blog Ingrid Costa. Deixa eu ver se ela já está aí para falar com a gente. Ingrid, bom dia. Tá aí? Opa. Alô? Acho que estão vendo, né? Vamos tirar as dúvidas da Ingrid. Só um minutinho. Bom, e a Ingrid, como é influenciadora digital, deve ser uma paciente bem jovem, né? Então, os pacientes bem jovens sempre têm uma preocupação maior com a aparência. E muitas vezes, eles acabam pecando pelos excessos. O que não tem nada de errado, mas precisa ter uma orientação adequada para não acontecer essas coisas. E às vezes ficar com a face estigmatizada. Principalmente nesses pacientes mais jovens, que deve ser o caso da Ingrid. Agora a gente tem que... Agora sim, eu acho que já está aí quase na tela. Alô, Ingrid, você tá aí? Sim. Tá, sim, eu já ouvi um sim. Ingrid, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Bom dia! A gente tá aqui, você viu, né? Estamos falando de suco, estamos falando de bigode chinês e como melhorar, em que idade. Conta um pouquinho a sua história para todo mundo e pro doutor. Então, eu tenho 28 anos. Ano passado, eu já sempre quis fazer preenchimento, principalmente labial. Eu sempre tive vontade de fazer preenchimento labial. Aí, ano passado, eu conheci uma cirurgiã dentista que ela me passou confiança para fazer esse trabalho. E eu resolvi fazer, comecei com preenchimento labial, mas assim, desde novinha, desde 11 anos mais ou menos, eu tenho o sulco muito pronunciado e tinha a boca muito fininha. E quando eu era criança, eu cheguei a prender a boca num pote de Yakult, querendo aumentar a boca. Então, assim, sempre foi meu sonho, ficar com a boca mais carnuda e ter essa marca, né? Porque eu novinha, com 11 anos, já tinha isso marcado e a minha mãe nunca teve essa marca e não tem até hoje, inclusive. Aí, quando eu conheci essa cirurgiã, eu resolvi fazer. Eu fiz primeiro o preenchimento da boca e depois eu fiz o preenchimento do bigode chinês. Isso, assim, melhorou minha autoestima 100%. Eu, como maquiadora, que tô sempre maquiada, também sou influenciadora digital, então eu sempre fazia vídeos, estava maquiada e a maquiagem acabava acumulando aqui no bigode chinês e também a boca, eu não conseguia fazer aqueles carões assim pra foto, sabe? Porque ela tinha uma boca muito, muito, muito fininha mesmo. E era aquela boca assim, que não era só fina, ela era magrinha, parecia até que eu tinha mais idade. E depois que eu fiz o preenchimento, nossa, eu melhorei 100%, eu amei o resultado. A gente tá vendo aí fotos do antes e depois, é isso? Isso mesmo. Essa primeira foto mostra de lado, né, o bigode chinês, dá pra ver que melhorou bastante. E a outra também, nossa, sem comparação. Aí já dá pra ver a boca, o bigode chinês e eu também dei uma rebitadinha no nariz. Você também, 28 anos, já fez tudo, Ingrid, brincadeira. O que a Ingrid está falando fala, doutor. É que existe essa possibilidade, então, da gente também aumentar um pouquinho da projeção do nariz com ácido hialurônico. Né? Sim. Deve ter sido o que ela fez. Ingrid? Sim, foi isso. Exatamente isso. Então, foi bem aqui na basezinha.
linha. Isso. Dá pra colocar um pouquinho na base, em alguns casos dá pra colocar na ponta do nariz também, com aquela canulazinha que a gente mostrou. A gente pode ver no caso da Ingrid um procedimento que foi bem realizado. Né? Normalmente não são os odontologistas, os dentistas que fazem isso. Ela fez com o dentista, ok, mas foi bem feito. Então a gente tem que reconhecer quando esse é o objetivo principal, né, do procedimento. Fazer um procedimento e parecer que não fez nada. Então, todo mundo fala isso, que a minha boca é bem natural. Isso é excelente. Esse é o objetivo máximo do nosso procedimento, né? Melhorou o sulco, né? Melhorou o lábio dela, que era bastante, com pouca projeção. E talvez ainda a Ingrid possa ainda melhorar um pouquinho a projeção no malar dela. Parece que ela não fez... eu tenho vontade. Ela não fez nada no malar. Fica mais perto da câmera, fica mais perto pra gente ver aí. Isso. Não, mas aí tá mostrando a foto dela, deixa eu ver. Do antes e depois. Fica mais perto, ó, então, avaliação. O malar dela ainda poderia ter, ó, mais ou menos 1 ml de preenchimento em cada lado. A gente... Não dá ideia pra Ingrid, porque ela é louca pra fazer coisa. 28 anos, olha, eu nem pensava em fazer Por exemplo, aproximadamente 100% dessas meninas que vão fazer esses concursos de Miss, 100%, olha o que eu tô falando. É muito difícil alguma que vai subir no palco e que não fez preenchimento do malar. Ela pode ter o lábio perfeito, não ter sulco, não ter nada. Todas elas têm um malar um pouco mais pronunciado. Então, mas qual a beleza de você tirar, colocar o seio, colocar bumbum, fazer todos os procedimentos, mexer toda... Aí não é a Miss, é um personagem, não é? Na verdade, claro que tem a coisa do personagem, mas tem a coisa da proporcionalidade. O que é beleza? Beleza é proporcionalidade da face. Quanto mais proporcional for a face, quanto mais harmônica for a face, mais bonita. Não tem problema, uma paciente que vai concorrer para uma Miss, por exemplo, né, vai com concurso de Miss, e quer ficar com a face o melhor possível. Doutor, o que é o melhor possível que eu posso fazer? Nesses casos todos, elas fazem preenchimento do malar, que é a indicação que eu fiz para Ingrid, né? Mas... eu acho que melhoraria bastante também, eu tenho vontade. Ingrid, você como influenciadora digital, você vê hoje que as meninas... Eu sei que eu tenho uma filha de 12 anos, não falou nada disso, mas eu vejo as meninas. E assim, e como não tinham esses procedimentos na minha época, por exemplo, talvez por isso eu nunca nem pensei em fazer, mas hoje você vê meninas de 20 anos que não têm o que você teve. Por exemplo, você tinha desde 11 anos. Sim, o meu era realmente... Exatamente. Mas tem gente que não tem absolutamente nada e é louca de querer ficar fazendo essas coisas. O que você acha disso? Eu acho que você precisa primeiro consultar um profissional, que às vezes isso é da cabeça da pessoa, às vezes não tem nenhuma indicação e a pessoa pensa assim, acha que isso vai ficar bom. Então, primeiro eu acho que tem que consultar um profissional para poder te avaliar, saber o que é adequado, aí sim depois fazer se você realmente tiver uma indicação. Era igual o meu caso, era uma coisa que mexia com a minha autoestima, porque a minha boca realmente era pequenininha. Se você olhasse uma foto só da minha boca, parecia que era uma pessoa de mais idade. Se olhasse a foto só do meu sulco, parecia que era uma pessoa de mais idade. Então era um caso de indicação, eu não fiz assim, eu quero colocar preenchimento porque tá na moda, entendeu? Eu acho que a pessoa realmente tem que procurar uma avaliação. Isso mesmo. Isso que a Ingrid falou é bem importante. É muito, porque doutor. É um pouco mais do que a moda. Existe a moda do selfie. Então todo mundo quer ficar com a face o mais bonita possível, porque a todo momento a gente está se expondo. Mas é um pouco mais do que isso, e nesses casos de exagero, quando existe uma procura, já tem uma face harmônica, já tem um lábio bonito, já tem um malar bem pronunciado, já tem um sulco que não está mais marcado e continua, e aquela ansiedade não passa nunca, e isso pode ser uma síndrome dismórfico corporal. A dismorfia, ou essa síndrome dismórfica, é quando o paciente se olha no espelho e vê uma coisa diferente daquilo que daí ele realmente é. Vai pro psicólogo, então. Daí exatamente. É outro médico. Não, inclusive, a mim, eu também, o que mudou muito em mim foi o sorriso. Antes, o meu sorriso aparecia gengiva, porque a minha boca era muito fininha. Então eu sorria, parecia muito a gengiva e acabava prejudicando o meu sorriso. Hoje em dia, quando eu sorrio, aparece o dente certinho, não aparece mais aquela gengiva. Inclusive, no meu casamento, as minhas fotos de casamento ainda não tinha feito. Eu olho e fico, ai meu Deus, por que eu não tinha feito? Casa de novo, Ingrid, casa de novo pra fazer as fotos. Isso que a Ingrid está falando é um pouco diferente, que não é preenchimento.
Normalmente o preenchimento ajuda com isso, o preenchimento da boca, mas isso a gente faz um pontinho de botox, né? Exatamente, isso. Faz um pontinho de botox aqui embaixo do nariz e isso faz com que essa musculatura do sorriso aqui do lábio superior fique menos intensa. Ela continua contraindo, mas contrai com menos intensidade. Então aquele sorriso gengival, aquele sorriso que aparece excessivamente as gengivas, não acontece mais, trata. E isso é uma coisa que tem que ficar repetindo, porque botox dura só 6 meses e tal. Ingrid, muito obrigada pela sua entrevista. Você Nada. é muito simpática. Vou dar os seus canais aqui pro pessoal te acompanhar. Então, Muito obrigada. No Instagram, a Ingrid está como Ingrid M. Costa. E no YouTube, blog Ingrid Costa. Ela é maquiadora, influenciadora digital, faz várias maquiagens, né, Ingrid? Segue lá, gente. É isso aí. Um beijo, Ingrid. Beijo. Quero agradecer também o Dr. Marco Cassol, cirurgião plástico, que contou bastante, Eu que né, agradeço, pra gente. Maria Cândida. Acho que a gente deu uma pincelada em várias coisas aí. É né? verdade. E pra pessoa não ficar todo mundo com a mesma cara. Principalmente, tem os jovens que querem muitas, também querem essas cirurgias, mas as pessoas mais velhas, elas acham que de repente, né, tudo vai se transformar. E aí você tem pessoas que estão com a mesma cara, basicamente, o mesmo olhar. E mais do que o mesmo olhar, quem fica com o mesmo olhar é porque de alguma maneira não está mais natural. Quando é um procedimento natural e bem indicado, o resultado fica natural. As pessoas veem que aquela pessoa melhorou, mas não sabem nem o que ela fez. Então não sabe se ela fez cirurgia, se ela fez preenchimento, o que ela fez. Tá Alguma natural, coisa melhorou, tá bonito, tá estético, tá harmônico, né? É isso aí. O Instagram do doutor é Clínica Marco Cassol, com 2 S. E o Facebook, Cirurgia Plástica Cassol. Bom, doutor, muito obrigada. Eu que agradeço, é um assunto Maria bem Cândida. legal, as pessoas realmente têm dúvidas sobre isso. A última pergunta. Gente, é melhor você fazer uma cirurgia a cada 10 anos ou chegar nos 60 a mais? Sempre é melhor, antes inclusive de fazer essa cirurgia, preparar essa pele. Sim. Então o paciente que tem uma nutrição preparar adequada... a pele, é isso que a gente fala. É isso aí. aqui. Então, Filtro solar. exatamente, que cuida do sol, que tem uma nutrição adequada, um aporte proteico adequado, né? O paciente que se cuida e que se prepara, quando ele vai para a cirurgia, as incisões são menores, a recuperação é muito melhor. Então, nunca deixa 30 anos sem fazer nada e aí num procedimento único quer fazer absolutamente tudo. Precisa, a recuperação pós-operatória é mais complicada, são pacientes que têm faces às vezes mais pesadas, com mais dificuldade da gente tratar. É isso Enfim, aí. o ideal é sempre fazer as coisas aos poucos e quando precisa fazer uma cirurgia, a gente também não faz uma cirurgia agressiva que rejuvenesça 20 anos. Rejuvenesce 10 e daqui a 7 ou 10 anos a paciente faz uma nova cirurgia. Equilíbrio. Equilíbrio. É isso aí. Doutor Exatamente. Marco, muito obrigada. Eu que agradeço.